Eu gostaria de agradecer os organizadores do evento, na pessoa do professor Cláudio, pela oportunidade de estar aqui durante todo o evento, né? Tão raro, a gente tem participado assim, chega e já tem que ir embora, então foi muito bom ser convidado para passar a semana toda, porque assim a gente consegue estreitar relações, rever amigos, fazer novas amizades, novas parcerias intelectuais. Então, tem sido uma semana muito proveitosa e também uma grande oportunidade aqui de conhecer o programa aqui em Ponta Grossa, coordenar um simpósio com a minha amiga e colega Eunice, justamente sobre o gênero biográfico, um simpósio que tem sido, pelo menos para mim, muito proveitoso, né? E espero, né, que a gente possa ter agora um bom espaço de reflexão e de debate nessa tarde. A minha apresentação ela vai ser dividida em 2 momentos e meio, tá? 2 momentos e um pouquinho. Tá? Eu vou primeiro fazer uma apresentação que tem um caráter autobiográfico. Né? Eu quero falar um pouco de como eu fui me constituindo como biógrafo e, nesse processo, qual foi a relação com os personagens que eu escolhi para biografar. Melhor, né? Com os personagens que eu escolhi para biografar. Como esse simpósio trata não somente da produção do conhecimento histórico, mas também da circulação do conhecimento histórico, eu quero mostrar para vocês, na segunda parte, um produto, né, voltado para essa circulação do conhecimento, que é um filme de curta-metragem, do qual eu participei da equipe. Né? Esse filme é baseado numa pesquisa minha, que depois eu vou contar para vocês qual é, e eu participei como pesquisador e como co-roteirista do filme. Então, quero contar um pouco dos bastidores desse filme também, né, das coisas que, enfim, das coisas que me agradaram, das coisas que não me agradaram tanto, e depois que a gente possa comentar esse produto também, que tem outra forma que não a nossa forma tradicional de dissertação, de tese, de artigo, de capítulo de livro. E aí, depois do filme, eu quero passar um último slide, que é sobre o filme, né, para que a gente possa, então, encaminhar um debate, uma discussão. Né? Então, a primeira parte da minha fala, como eu disse, tem um caráter autobiográfico, né? E eu escrevi o seguinte, né, que essa apresentação se constitui um ensaio de ego-história, inspirado por outras iniciativas semelhantes de historiadores que resolveram narrar os seus percursos intelectuais, de modo a possibilitar uma melhor compreensão do seu pensamento e das suas produções. Falar em ego-história, né, eu fiquei com medo de ficar muito exibido aqui, né, falando da minha trajetória, então eu tentei buscar uma legitimidade acadêmica para isso que eu vou fazer, para que não seja só um exibimento. Né? Então eu encontrei uma citação que eu gostei muito desse professor, chamado Alberto Lins Caldas, né? Ele publicou uma coletânea sobre ego-história e ele justifica esse empreendimento da seguinte forma: a ego-história nos laboratórios do historiador, onde ele se enfrenta, se defronta consigo mesmo, com sua trajetória, sua força e suas fraquezas. Deve fazer parte do processo de constituição do fazer historiográfico, do círculo hermenêutico necessariamente ontológico do historiador, em busca da constituição do seu objeto, do seu campo de ação, do seu campo de criação. Esse círculo parte do pressuposto que o objeto da ciência é constituído por alguém, e esse alguém não é neutro, não faz parte de um mecanismo de objetividade que fundaria seu conhecimento sem sua própria existência. O mundo investigado por mim passa pelo que sou e pelo que me tornei, e ao ser e me tornar, crio o mundo segundo esse prisma, segundo o meu ponto de vista, máscara e espelho no labirinto do ser, segundo lugar que não é somente meu ou eu, mas que se apresenta como singularidade. Nesse processo não perco de vista aquilo que crio, não o tomo como natural, não o fetichizo. Então, essa citação me acalmou um pouco, né, para pensar que esse texto autobiográfico, ego-histórico que eu vou apresentar para vocês tem alguma validade epistemológica para além das minhas vaidades. Né? Então eu espero que as próximas linhas possam ir além de um olhar sobre o próprio umbigo e inspirar reflexões, críticas e debates a respeito dos modos de se pensar e fazer biografias. Para mim, atento às reflexões de Pierre Bourdieu sobre a ilusão biográfica,
ou seja, a crença de que a vida transcorre como linearidade, coerência e sentido, é intimidante falar a respeito da minha trajetória intelectual, pois eu temo cair justamente nessa armadilha. É muito fácil quando a gente aponta nos textos dos outros, né, essa questão da ilusão biográfica, né, essa ideia de uma vida muito linear, muito coerente, mas a gente corre o risco, né, quando se narra também, quando se conta, né, de cair nessa armadilha. De todo modo, eu ficarei vigilante a essa possibilidade e peço a vocês compreensão com os meus deslizes de ilusão biográfica. Eu já começo tentando negar uma origem primeira para o meu interesse pela biografia. Não fui uma criança, um jovem, um estudante de graduação, especialmente interessado em narrativas biográficas. Eu não gostava de filmes focados em personagens. Gandhi foi o filme mais chato que eu já vi. Não tinha nenhum apreço por biografias autorizadas e não autorizadas. Embora, é claro, eu sempre tenha gostado de saber a respeito do lado B da vida das celebridades. Mas eu saciava essa curiosidade por meio de revistas do tipo Contigo, já que na época não existiam redes sociais. Hoje fica mais fácil. Ao longo da graduação, eu me envolvi em muitos projetos, bolsas e monitorias, mas nenhuma dizia respeito ao gênero biográfico. Nos semestres finais do curso de graduação, eu comecei a trabalhar como bolsista de iniciação científica de uma professora muito importante no nosso departamento, a professora Silvia Regina Ferraz Petersen, em um projeto dedicado a investigar, em termos teóricos, metodológicos e historiográficos, o tema da vida cotidiana na história. Esse era um tema, né, quem viveu esse momento no final dos anos 80 e início dos 90, o tema do cotidiano era um tema muito quente na historiografia. Nessa pesquisa com a professora Silvia, nós lemos Agnes Heller, Karel Kozik, Michel Maffesoli, Jacques Le Goff, Michel Dissertot, entre outros, a fim de tentar compreender, a partir de diversas perspectivas teóricas, a importância dessa dimensão do mundo social, a vida de todos os dias, como um lugar tanto de automatismo e alienação, quanto de criatividade e resistência à ordem estabelecida. Então, tanto autores que falavam do cotidiano como espaço da alienação, principalmente os marxistas críticos, né, como a Heller e o Karel Kozik, quanto o cotidiano como lugar de inovação, de criação, de criatividade, como Michel Maffesoli e Michel Dissertot. Quando eu precisei escolher um tema para a minha monografia de final de curso, eu perguntei a Silvia se ela poderia me sugerir um assunto. Generosamente, ela, que também é uma destacada pesquisadora do movimento operário gaúcho na Primeira República, deu-me uma caixa com uma série de documentos sobre um militante socialista nascido em Portugal no ano de 1868 e que atuou de modo significativo na organização do operariado da parte sul do Rio Grande do Sul na virada do século XIX para o XX. Por meio da publicação de jornais, criação de associações, mobilização para greves, campanhas eleitorais, entre outras estratégias. Silvia me disse então, por que não fazes uma biografia desse personagem a partir da sua vida cotidiana? Eu acabei optando, em virtude do pouco tempo de que eu dispunha para o meu trabalho final e do meu escasso conhecimento da história operária, por uma monografia de caráter mais teórico. Mas a ideia de fazer uma biografia do Antônio Guedes Coutinho ficou fermentando na minha cabeça, redundando depois em minha dissertação de mestrado e condicionando, de certa forma, a continuidade da trajetória acadêmica que eu percorri. Antes de prosseguir o meu relato, eu quero apenas frisar que a escolha pela biografia não estava inscrita no meu percurso desde sempre. Ela resultou do encajamento de uma série de fatos não dados de antemão, como um destino ou uma vocação. A bolsa com a Silvia, a sugestão dela de um tema para a monografia, e aí mais um golpe de sorte, né? O fato de, depois de formado, eu ter ido trabalhar na cidade de Rio Grande, no sul do estado, onde esse militante, o Antônio Guedes Coutinho, esse militante socialista, atuou com mais destaque. Por quê? Porque lá eu consegui aprofundar a pesquisa sobre o personagem em arquivos e bibliotecas. Enfim, interesse, sorte, acaso, influências externas e sei lá quantos outros fatores criaram um campo de possibilidades no qual eu formulei o meu projeto de realizar biografias históricas.
Um outro processo, bem mais amplo, também incidiu na minha escolha. A chamada volta da biografia, entre aspas, que junto com outras voltas, como a da história política, do fato e da narrativa, marcou a historiografia, em especial a historiografia francesa, mas com expressões em vários cenários nacionais, a partir de meados da década de 80. Todas essas voltas, do fato, do acontecimento, da narrativa, todas remetendo à já tão comentada crise dos grandes paradigmas explicativos e à consequente revalorização da ação dos sujeitos individuais e coletivos na história. Claro está que a expressão volta é equivocada, pois, como alerta Jacques Legoff, esses gêneros tão antigos são praticados pelos historiadores contemporâneos, eu cito, desde uma problemática profundamente renovada. Então, a gente fala volta muito mais no sentido, retórico, porque esses gêneros voltam com um formato completamente diferente. Nesse contexto, eu escrevi a minha dissertação de mestrado, defendida em 1996, no PPG em História da URGS, e publicada em livro, essa é a capa, no ano 2000, com o título Um Socialista no Rio Grande do Sul, na qual analisei a trajetória desse militante, o Antônio Guedes Coutinho, a partir de 4 temas recorrentes nas fontes a ele relacionadas. Então, eu organizei a minha exposição no livro, a partir de temas e não a partir de uma cronologia. E que temas são esses? A família, o trabalho, o estudo e a militância, examinando todos eles desde a perspectiva, como havia sugerido a Silvia, pela perspectiva da vida cotidiana. Ou seja, seguindo a proposta de Agnes Heller, eu tentei abordar como as ações cotidianas desses indivíduos influenciavam o que a Heller chamava de objetivações humanos-genéricas. No caso, principalmente a sua produção teórica e a sua militância, e vice-versa. Então, como a vida de todos os dias se relacionava com essas objetivações humanos-genéricas, e como essas objetivações influenciavam na vida cotidiana do personagem. Um exemplo, eu tentei compreender a relação da vida familiar de Coutinho com a sua maneira de pensar a família na sociedade socialista e, em sentido inverso, como as suas formulações teóricas a respeito do que ele dizia da sociedade futura incidiram sobre o seu convívio com as esposas, porque ele foi casado 2 vezes, e com os filhos. Nesse trabalho, eu estive atento ao tema da representatividade, pois eu queria saber até que ponto o personagem que eu estava estudando era representativo da sua classe social, em que aspectos ele era diferente e singular. Hoje, eu percebo que tal reflexão sobre a representatividade dizia respeito à minha tentativa de legitimar a pesquisa que eu estava realizando sobre um indivíduo desconhecido para a maior parte das pessoas, menos para aquelas que estudavam o movimento operário na Primeira República. Assim, eu justificava meu tema e meu enfoque tanto pela importância individual de Coutinho como liderança destacada do movimento operário gaúcho, o que, de certa forma, me aproximava de uma perspectiva tradicional de enfocar os feitos dos grandes homens, então eu queria dizer, não, o Coutinho é importante porque ele organizou grandes greves, ele mobilizou o operariado e assim por diante, mas eu também procurava justificar o enfoque pela crença de que esse personagem exemplificaria características mais gerais do seu grupo social, atrelando-me assim à perspectiva clássica da história social, a qual sempre prioriza o coletivo e o impessoal. Ou seja, o Coutinho não bastava por ele mesmo, precisava também pensar ele como representativo de um grupo maior para poder me legitimar dentro desse enfoque da história social. Além de construir a biografia de Coutinho, e de forma estritamente articulada com esse objetivo, eu desenvolvi uma reflexão teórica e metodológica sobre o gênero biográfico no campo do conhecimento histórico, atentando para sua renovação em diferentes ambientes historiográficos, em especial na nova história francesa, no novo marxismo britânico, na microhistória italiana e na chamada psicohistória, e para os trânsitos que esse gênero biográfico implica, entre indivíduo e sociedade, entre narração e explicação, entre público e privado, entre unidade e fragmentação. Então, ao mesmo tempo que eu construí a biografia do Coutinho, eu procurei realizar essa reflexão de caráter mais teórico
Até porque, naquele momento que eu estava elaborando a dissertação, uma série de estudos sobre o gênero biográfico, como do Giovanni Levi, do próprio Bourdieu, só vieram a ser publicados no Brasil posteriormente. Então, foi um pouco a tentativa de reunir esses estudos, de fazer uma coisa que era muito desaconselhada naquele momento, que era o capítulo teórico. Mas eu achei que era importante fazer esse capítulo para situar o meu trabalho num conjunto maior de preocupações historiográficas. Na continuidade da minha trajetória acadêmica, eu decidi não me afastar da perspectiva biográfica e do tema do movimento operário no Rio Grande do Sul, mas eu me voltei para Porto Alegre, antes eu estava estudando mais o sul do estado, e para um número maior de personagens de várias posições ideológicas, socialistas, anarquistas e um comunista. Eu queria acompanhar os percursos desses personagens, suas aproximações e afastamentos, alianças e conflitos, de modo a compreender o funcionamento da militância operária na capital do Rio Grande do Sul ao longo da Primeira República. Pareceu-me, quando eu elaborei o projeto, que o conceito de geração, não como uma faixa etária rígida, mas como uma categoria elástica e heterogênea que dá conta de vivências comuns, experimentadas em função de determinada condição etária, poderia ser útil para conferir uma certa unidade a todas essas biografias que eu queria realizar. Afinal, os personagens que eu tinha escolhido nasceram em anos próximos e foram impactados por eventos fortes, como a abolição da escravidão e a proclamação da República. Foi com um projeto com esse teor, que buscava então essa biografia de um grupo, que eu ingressei no curso de doutorado em História da Unicamp em 1998. Porém, como acontece frequentemente, com o desenrolar da pesquisa, eu acabei me limitando o meu enfoque. A investigação das fontes levou-me a localizar uma enorme quantidade de documentos sobre os dois socialistas que compõem aquele meu grupo inicial, que era muito maior. Um chamado Francisco Xavier da Costa, coloca ali um ponto de interrogação, porque eu não consegui descobrir o ano que ele nasceu, e o Carlos Cavaco, que eram os dois socialistas que eu tinha escolhido para fazer parte desse grupo. E isso, o fato de eu ter localizado uma enorme quantidade de documentos sobre esses dois, me fez, aconselhado pelo meu orientador, a restringir o foco a eles, deixando de lado, com alguma dor, os demais militantes do meu grupo inicial. Costa e Cavaco, apesar de em alguns momentos históricos específicos terem atuado de forma conjunta, como na primeira greve geral do Rio Grande do Sul, em 1906, tinham origens sociais bem diferentes. O primeiro, o Xavier da Costa, que é esse senhor mulato aqui, bem no meio, do lado dele está o Lindolfo Collor. O primeiro, então, o Xavier da Costa, era um mulato que, após a morte do pai, começou a trabalhar no setor de litografia. E em Porto Alegre, esse setor de litografia era dominado por indivíduos de origem alemã. Nesse ambiente, ele aprendeu a falar alemão, o que lhe possibilitou tomar contato com as ideias socialistas e se tornar um líder operário capaz de estabelecer pontes entre trabalhadores de diferentes etnias. Já o Cavaco, que é o de chapéu ali na outra fotografia, justamente quando as tropas sobem do Rio Grande do Sul, para o Vargas assumir a presidência, vinha da fronteira do Estado, onde participou de diversos conflitos armados. Era um boêmio interessado em se projetar como literato, e foi com esse objetivo de se tornar um literato conhecido que ele veio para a capital do Estado no início do século XX, tomando então contato com o socialismo e com Xavier da Costa. Eu considerei que o Xavier era uma espécie de intelectual orgânico em relação ao pensamento socialista e ao movimento operário, enquanto o Cavaco estabeleceu um vínculo muito mais estético e sentimental com essa causa. Então, enquanto o Xavier da Costa era um leitor do socialismo e efetivamente militava no movimento operário, o Cavaco tinha uma ligação muito mais afetiva mesmo, muito mais estética, muito mais enfocando no socialismo romântico, Victor Hugo, enfim, era um grande orador, e que eles então se juntam nessas primeiras greves gerais do Rio Grande do Sul.
Após militarem juntos, por razões diversas, tanto políticas quanto pessoais, os dois vão se afastar, voltando a se unir como outros socialistas históricos no apoio à Revolução de 30 e às medidas de Vargas relativas aos trabalhadores. Então, os dois apoiam a Revolução de 30, aqui está o Xavier da Costa com o Lidolfo Collor, e ali está o Cavaco indo também muito próximo ao Lidolfo Collor. Ele participa do primeiro Ministério do Trabalho e do Comércio em 30 ainda. O Xavier da Costa morreu ainda em 34 e o Cavaco só veio a falecer em 61, quase 30 anos depois, tendo participado de diversos outros processos históricos. Eu percebi que a riqueza do meu trabalho seria justamente cruzar essas trajetórias, evidenciando as suas aproximações e afastamentos, de modo a evidenciar que ser socialista na virada do século XIX para o XX poderia significar muitas coisas, englobar estilos pessoais e projetos variados, envolver anseios, interesses e esperanças bem diversificados. O que eu queria, na verdade, e eu fui percebendo isso na própria construção do trabalho, era romper com uma ideia homogênea do que era ser socialista nesse período. A fim de aprimorar a minha pesquisa, eu tive a oportunidade de realizar um estágio de doutorado sanduíche na França durante o primeiro semestre do ano 2000. Lá eu conheci a professora Sabina Loriga, grande especialista no tema das biografias, cujas aulas e conselhos influenciaram decisivamente a forma final assumida pela